Vai, está difícil. Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Tavares, sou docente de Física e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Primeiras Tentativas de Implantar a Pesquisa Experimental na Universidade Federal do Pará, que foi orientado pelo professor Marcelo Lima. Vou apresentar para vocês a minha introdução. No desenvolvimento, vou falar da construção do laboratório de física na UFPA, das atividades acadêmicas dos primeiros professores envolvidos nesse laboratório. Vou falar do chamado programa TROP-UNI, que viabilizou o apoio teórico experimental para a implantação de um núcleo de pesquisa em física na UFPA. Vou falar do fortalecimento da óptica e do laboratório de radiações da UFPA. Tá? Primeiro mestrado em física da UFPA. Por fim, vou fazer minhas considerações finais e a referência do trabalho. Bom, na história do Brasil, houve um momento da transição do período conhecido como República Velha, tá? Para o Estado Novo, com a ascensão de Vargas em 1930. Tá? Essa transição foi marcada por um viés modernizador e principalmente industrializador do Vargas, na tentativa de fazer o Brasil acompanhar o que já acontecia pelo mundo. Tá? Os governos que se seguiram a partir daí mantiveram esse pensamento, entenderam que as universidades elas deveriam ter o papel de capacitar as pessoas para trabalhar no setor industrial. Então, um reflexo muito importante disso veio durante o regime militar de 64, mais especificamente em 1967, com a criação da CEPES, que foi a Comissão Especial para a Execução do Plano de Expansão e Melhoramento do Ensino Superior. Que basicamente essa comissão deveria mediar contratos de empréstimo para a expansão de universidades do Nordeste e do Sudeste. Só que com o êxito dessa comissão, houve um decreto, já em 1974, para modificação do CEPES para a PREMESU, que seria o Programa de Expansão e Melhoramento das Instalações do Ensino Superior. Basicamente, esse programa deveria, a partir de agora, implantar o chamado Projeto Prioritário, que consistia em acelerar a implantação da reforma universitária de 68 pelas universidades no Brasil. E é nesse contexto que a UFPA passa a ser contemplada pelo PREMESU, que outrora não era contemplada no CEPES, certo? Nesse programa que eles desenvolveram posteriormente, foi um programa de conclusão de 40 campos universitários. Só que ele rapidamente foi inviabilizado devido ao volume de verbas que seria necessário para investir nesse campo de universidades. Então eles tiveram que reformular o programa em seguida para 21 campos universitários que mais precisavam desses recursos, certo? E aí, esse programa ele foi dividido em 4 partes, cada uma focalizando os seus recursos para diferentes necessidades dessas universidades, PREMESU 1, 2, 3 e 4. E é justamente no 4 que a UFPA passa a ser contemplada. O PREMESU 4 ele foi implantado oficialmente na UFPA em 1976 e viabilizou uma série de contratos para investir em capacitação de pessoal, compra de materiais e principalmente execução de obras dentro do campus. Então, essa imagem que mostra a UFPA em 1977, a gente já consegue ver algumas estruturas que foram construídas com o dinheiro desse PREMESU, do PREMESU 4, como por exemplo, o Núcleo de Geociências, a Biblioteca Central e posteriormente naquele terreno onde seria construído a reitoria, que também foi construído com o dinheiro do PREMESU. Bom, e aí com a implantação do PREMESU 4 na UFPA, nós identificamos uma proposta do Departamento de Física, na época, de 1977, para a construção de um prédio, né, que deveria conter 4 laboratórios. Um laboratório de radioisótopos, um laboratório de ressonância Moss-Lowry, um laboratório de espectroscopia Raman e um laboratório de ciências dos materiais. E aí, já em 1978, logo após essa proposta, a gente identifica a contratação de uma empreiteira chamada INDEC, Engenharias e Decorações, que ficou responsável pela execução da obra desse prédio, né, que veio como proposta do Departamento de Física. As obras já iniciaram em dezembro de 78 e terminaram por volta de outubro de 79 a 1980. A gente só não conseguiu dar precisão nessa data aí, de quando foi exatamente que o prédio foi construído. E aí nessa imagem da UFPA, vista de um outro ângulo, a gente já consegue ver novamente o terreno anterior, a construção da reitoria, e essa área demarcada de amarelo é justamente o terreno onde eles vão construir o laboratório de física pesquisa, o laboratório que fica
aqui atrás do laboratório de ensino. E aí, para situar melhor, novamente, o núcleo de geociências aqui, mas ali no cantinho, o laboratório onde a gente está agora, que é o laboratório de ensino, e novamente a biblioteca bem. Tá? E aí, nessa imagem, já por volta de 1980, a gente já consegue ver o início da obra da reitoria, né? O laboratório de ensino onde a gente está e logo atrás do laboratório de pesquisa, já construído. Bom, com a construção do prédio, depois da pesquisa que a gente fez para identificar quando e como foi a construção do prédio, uma dúvida que nós tivemos foi: quando esse prédio foi ocupado, por quem ele foi ocupado e quais equipamentos foram utilizados nesse prédio? E aí, em entrevista com o ex-professor Petro Júnior, ele nos relata que o primeiro ocupante desse prédio foi o professor Orlando Moura. Ele tinha uma sala nesse laboratório que a gente está aqui agora, que ele coordenava os equipamentos de física moderna, que foram trazidos da Alemanha na época. Ele levou todos esses equipamentos lá para o laboratório de pesquisa, né? Ele foi o primeiro ocupante. Lá ele montou o seu laboratório, o laboratório de física moderna dele, onde atualmente é o laboratório do professor Newton, e a sala dele também é onde atualmente é a sala do professor Newton. Posteriormente ao professor Moura, vem o professor Ferreira, também nos relatos do professor Petros. Ele também veio com seus equipamentos que ele tinha aqui nesse laboratório de radiações, levou lá para o prédio do laboratório de pesquisa. E ele montou o laboratório de radiações dele, onde atualmente é a sala dos alunos do PGF. Aquela sala foi preparada no laboratório de radiações, certo? E a sala do professor Ferreira é onde atualmente é a sala do professor Panser. Então toda essa tabela a gente identificou por meio da entrevista do professor Petros, certo? Só que aí, para a gente poder entender como esses professores chegaram a se envolver com esse prédio, a gente precisa voltar um pouquinho para entender as atividades que eles vinham realizando, como foi a formação deles nesse período, ao longo da construção do prédio. Então, a gente começa pelo professor Leopoldino Ferreira, né, que volta da Alemanha, daquele estágio, né, e já em 1974 inicia o seu mestrado e conclui em 1976 na área de engenharia nuclear, certo? E aí, já na sua chegada, em setembro de 1976, ele implementa o seu primeiro projeto, cujo título é o mesmo da tese de mestrado: determinação de velocidade e direção de fluxo de águas subterrâneas com uso de técnicas nucleares. A gente até chegou a identificar um relatório dele, falando sobre ter ido na Ilha do Marajó, fazer algumas medidas, a gente só não conseguiu identificar se ele trouxe resultados a respeito disso. Mas no relatório está dizendo que foi e tudo mais. Mas mais importante que isso, já vem em dezembro de 1976, quando ele implementa o seu segundo projeto, e é aqui que ele introduz esse nome: aplicação de radioisótopos na Universidade Federal do Pará, aonde a gente consegue ver as movimentações dele na tentativa de obter mais equipamentos relacionados à engenharia nuclear para equipar o seu laboratório que ele tinha aqui no prédio de ensino. Então ele fez várias viagens, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, na tentativa de obter equipamentos, né, e até de se credenciar para poder realizar essas atividades aqui em engenharia nuclear. Ele encontra com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E é nesse documento que ele cita pela primeira vez a sua intenção de implantar na UFPA um núcleo de pesquisa e ensino na Amazônia. E aí, quando ele retorna dessas viagens, em 77, né, é que ele reformula esse projeto. E aí, em abril de 1977, ele introduz para a gente um projeto chamado Aplicação de Radioisótopos e Radiações na Ciência e Indústria, onde pela primeira vez ele vai delinear o termo implantar um núcleo de pesquisa e ensino em radioatividade na UFPA, onde ele discrimina todas as atividades que ele poderia realizar nesse núcleo. Então, aqui nessa tabela, e aí eu destaco aqui espectroscopia atmosférica, que eu vou citar mais adiante. Nesse documento, onde ele fala desse novo projeto dele, ele afirma, ele afirma a necessidade de haver um prédio próprio para instalar esses equipamentos e realizar essas atividades experimentais de radiações. Então, como nessa época o professor Ferreira era o chefe do departamento de física, nós entendemos que provavelmente foi ele o responsável por promover a ideia de construir o prédio do Laboratório de Física e Pesquisa durante a vigência do Prêmio 4, 1976, 77. Então as datas começaram a bater.
Agora a gente passa para o professor Orlando Moura. O professor Orlando Moura também voltou do estágio da Alemanha, né? E aí em 1974 inicia o seu mestrado e ele retorna em 1976 tendo concluído os créditos das disciplinas do mestrado. A gente só não conseguiu identificar a tese do mestrado dele, né? Mas aí na sua chegada ele já se torna o chefe do laboratório de ensino, esse prédio que a gente está, e coordena um projeto de pesquisa intitulado Efeito Mossbauer em silicatos alumínicos hidratados, que foi iniciado em 76, mas que ele nunca deu uma data, uma previsão do término, pois ele sempre alegava que, em virtude de atraso na concessão de verbas, ele não conseguia comprar equipamentos ou sair para fazer medidas no CBPF. E o professor Petro Júnior também nos confirmou que ele realmente nunca conseguiu adquirir esses equipamentos ou sair para fazer medidas. Então esse projeto objetivava aplicar essas técnicas de efeito Mossbauer para catalogar cerâmicas da Amazônia e criar um que ele chamava de dicionário desses achados arqueológicos, mas isso nunca aconteceu. Quanto aos demais professores que vão estar envolvidos, nós temos o professor João Sandoval, José Seguins e Sérgio Cancela, que já faziam doutorado nessa época e seguem direto, já faziam mestrado nessa época, e aí em 1977 já seguem direto para o doutorado na Unicamp. O professor João Sandoval fez a tese em 1980, cujo título remete à área de física dos materiais. Só que na chegada, ele já sai da dedicação exclusiva da UFPA por razões pessoais, a gente não conseguiu identificar o porquê. O professor José Seguins acabou não defendendo a tese de doutorado, certo? Que também remete à área de espectroscopia Raman, o que é curioso, já que no mestrado ele estava se guiando para a área de física dos materiais também, e aí no doutorado ele tinha a intenção de mudar, mas isso não ocorreu. O professor Luiz Cancela defende a tese em 1983, deveria ter sido 80, mas devido ao atraso de troca de orientador, acabou ficando para 83, cujo título também remete à área de espectroscopia Raman. Então aqui a gente consegue notar a presença de engenharia nuclear, efeito Mossbauer, física dos materiais e espectroscopia Raman. Todas essas áreas remetem aos laboratórios que foram especificados pela programação do Departamento de Física em 77. Outro fato importante foi que nesse mesmo período rolou a livre docência na UFPA, que nós entendemos que foi uma tentativa da UFPA de equiparar os seus docentes ao nível de doutor, só que como doutorado lato sensu. E aí esse certame ocorreu de 13 a 17 de julho de 77, e os professores do Departamento de Física que se submeteram foram os professores Ferreira, Moura, Seguins e o professor Paulo de Tarso Alencar, que eu ainda não tinha citado até aqui. Certo? Contudo, esse doutorado lato sensu, nós entendemos que de fato ele não se equipara ao doutorado stricto sensu, que é reconhecido nacionalmente. Então nós entendemos que provavelmente esse doutorado ele não seria visto com bons olhos, né, por órgãos institucionais que investem em pesquisa. Então isso poderia gerar certos impasses no futuro. Bom, e aí nas nossas pesquisas nós encontramos para 1978 e 79 esses relatórios anuais da UFPA, né, onde a gente consegue de fato identificar as atividades do professor Léo, na sua pesquisa de aplicação de radioisótopos sendo financiada, e já em 79 a introdução de novas linhas de pesquisa, todas relacionadas ao professor Léo, ao professor Moura e ao professor Vassalo, né, onde ele introduz a sua linha de pesquisa, forma de luzes espectrais provocada por colisões eletrônicas. Bom, com essa convergência de eventos, a construção do prédio e a capacitação dos professores nessas áreas, faltou nesse momento um apoio institucional vindo de algum programa que pudesse permitir a realização de atividades experimentais e de pesquisa no prédio. Agora já construído e os professores em capacitação, faltava esse apoio, que veio por meio do programa Trópico Único. Esse programa foi instituído em 72 como componente do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Basicamente, esse programa visava contribuir com as pesquisas na região do Trópico Único, que é a região norte do Brasil. Então, todas as pesquisas com foco em questões ecológicas, ênfase em estudos
estudos ambientais seriam financiados por esse programa, né? E aí a gente tem registros de atividades que foram apoiadas por esse programa de 76 a 81. Se teve mais, a gente não conseguiu identificar. E aí, coincidentemente, as atividades do Departamento de Física, que estavam alinhadas com as intenções desse programa, eram as atividades do professor Ferreira e as atividades do professor Moura, certo? Com hidrologia, com técnicas nucleares e efeito Mossbauer. Todas elas alinhadas com os objetivos desse programa. E realmente o apoio chegou desse programa em 1980, né? Com a construção do prédio de professores em capacitação. Em 1980 a gente tem o apoio do CNPq para a execução de pesquisas na região do Trópico Único, certo? O objetivo era simples: capacitar pesquisadores nas áreas de pesquisa que já eram desenvolvidas pelo Departamento de Física, na tentativa de solucionar questões da Amazônia relacionadas à engenharia. O corpo desse projeto, na época, era composto pelo professor Paulo de Tarso como coordenador, o professor José Bassalo como pesquisador, Leopoldino Ferreira e Orlando Moura também como pesquisadores em suas respectivas áreas ali na tabela. Contudo, já em 1981, logo para a implementação do projeto, houve uma divergência de interesses, onde o professor Bassalo não concordava com a forma como o desenvolvimento da sua pesquisa seria fiscalizada pelo CNPq, já que ele afirmava que os avaliadores não eram na sua área de pesquisa e ele não iria aceitar que esses avaliadores vissem o desenvolvimento da sua pesquisa. Então ele pede o desligamento, né? E aí, solidário a ele, o professor Paulo de Tarso, que também estava envolvido na pesquisa dele, pediu desligamento, que foi efetivado em março de 81. Em maio de 81, o projeto precisou ser repaginado totalmente, certo? Agora, sem o seu coordenador e sem o professor Bassalo como pesquisador, ele passa a se chamar Análise Térmica Diferencial, certo? Agora com o coordenador, o professor Orlando Moura, e o professor seguinte como vice, e o professor Ferreira, de aplicação de radioisótopos, já não fazia mais parte desse segundo projeto. Então, nós entendemos que, com essa transição, houve uma perda de força e de interesse pelo projeto na época, né? Devido à saída do professor Bassalo, que até então era o único doutor stricto sensu. E aí, com isso, o projeto ele já deixa de constar como atividade do Departamento de Física a partir de 1982. Então, com a entrevista com o professor Petros, ele confirma para a gente que esse segundo projeto nem chegou a sair do papel, não ocorreram atividades a respeito, porque de fato o investimento não chegou. E aí já no ano seguinte, a gente tem o retorno do professor Cancela do seu doutorado, em 1983, como eu tinha falado, e no ano seguinte, ao seu retorno, ele implementa esse primeiro projeto, que é o desenvolvimento de um laboratório de espectroscopia, que teve a participação, à época discente, do professor Sancler, do professor Petro Júnior, Jorge Viana e, posteriormente, do professor Sérgio Viseu e André Oliveira. Segundo os relatos, tanto do professor Sancler quanto do professor Petro, enquanto docente, o professor Cancela ele realmente era muito solícito, um cara inspirador, que motivava os seus alunos ao ponto de utilizar a bobina do carro dele para alimentar um laser. E aí, durante o período de execução desse projeto, o Cancela orientou os TCCs de Jorge Viana e André Oliveira e até auxiliou na parte experimental do TCC de José Guilherme sobre um laser de hélio neon. Contudo, de fato, o desenvolvimento de um laboratório de espectroscopia, né, a construção e equipar esse laboratório, de fato, não ocorreu. E aí o que aparenta ter sido a falta de apoio institucional, já que construir esse laboratório consistia, não era um investimento tão caro, mas acabou não ocorrendo de toda forma. E aí, o professor Cancela, com o fim do seu projeto em 86, ele volta o seu foco mais para a docência e, posteriormente, para a administração do departamento de vestibulares. Certo? Mais adiante, ele assumiu o cargo de diretor do departamento de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, certo? Onde a gente nota aqui um fomento das atividades experimentais no laboratório. Também nas falas do professor Sancler e do professor Petros, com a presença do Cancela nessa diretoria,
mais recursos chegaram para o laboratório para a perpetuação das atividades em espectroscopia Raman, principalmente. Né? E aí, nas palavras do professor Sancleto, o Cancela deixa, pelo menos, um espaço para a realização de atividades do laboratório de espectroscopia e a ideia de fazer espectroscopia Raman nos olhos da Amazônia, que atualmente é onde o professor Sancleto trabalha, a linha de pesquisa que ele trabalha. Ele se aposenta entre 1997 e 1999, com relação ao professor Petro. A gente não conseguiu precisar a data da aposentadoria dele. Bom, quanto ao laboratório de radiações, falar de todos os outros, o laboratório de radiações foi o que de fato nós identificamos que realmente foi montado, foi equipado e atividades provavelmente foram realizadas nesse laboratório. Ele nasce naquela proposta de 77, e aí ele se corporifica entre 79 e 80 com a construção do prédio, e a ocupação efetiva pelo professor Ferreira ocorre lá em meados de 1980, certo? E aí, de 1976 a 89, nós temos registros oficiais de atividades que o professor Ferreira provavelmente realizou na área de radiologia desse prédio. No entanto, não houve produção científica, de fato, como se esperaria na métrica de hoje, O professor atuando por mais de 12 anos numa área, mas sem publicações, como se esperaria atualmente. De fato, o professor Petro Júnior confirma que, na época, provavelmente essa não era a intenção dele. Ele queria, de fato, a intenção sempre foi de montar um espaço onde ele pudesse realizar essas atividades. Ele até chega a levar, nos documentos que a gente identificou, ele chega a levar resultados para a SBPC, para apresentar, mas nunca publicou nada, como se esperaria. E ele se aposenta na década de 90, mais provavelmente a partir de 93, e resultando na consequente desmontagem desse laboratório, e o recolhimento das amostras pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em 2003. E, para finalizar, o primeiro mestrado em Física da UFPA, que surge como uma iniciativa de grande interesse do professor, nós entendemos que surge como uma iniciativa de grande interesse do professor Bassalo. Houve a reunião no Departamento de Física em 85 para a aprovação desse primeiro mestrado, e aí é levado para a aprovação na plenária da CONCEP, e em 86, já em setembro de 86, nós temos a formação do colegiado, tendo como coordenador o professor Bassalo e a professora Lindalva como vice. A primeira seletiva já ocorre em 1987, em junho de 87, tendo como os aprovados José Corrêa Tancredi e José Reinaldo Nery. E aí, nós identificamos pelo documento que os professores do Departamento de Física, que eram os professores permanentes à época, 1988, eram esses professores que eu destaquei com asterisco, certo? Mas a gente já nota aqui que, de todos os professores do departamento, somente o professor Cancela, o professor Bassalo e o professor João Sandoval, de fato, tinham um doutorado estricto sensu. Todos os outros eram livre-docentes ou estavam em processo de conclusão do mestrado, ou já tinham concluído o mestrado, mas não tinham doutorado, certo? E aí, as áreas de pesquisa que estavam previstas nesse primeiro mestrado eram as áreas de física teórica, física aplicada, instrumentos, métodos ópticos e óptica não linear, deformação de metais, medidas de resistência de escoamento e história da ciência. No entanto, como eu já havia mencionado, o professor Cancela já havia voltado seu interesse mais para a área da docência, a partir de 86, com a conclusão do seu projeto de pesquisa. Então, o que deixa dúvidas sobre a presença dessa área de pesquisa, que era ele um dos responsáveis, instrumentação de métodos ópticos e óptica não linear. De fato, ele provavelmente não realizou de fato atividades a respeito disso, porque ele já não estava mais concentrado em atividades de pesquisa. O professor João Sandoval, como eu também já havia mencionado, logo na chegada sai da dedicação exclusiva e não se compromete diretamente com o primeiro mestrado, que também deixa dúvidas sobre essa linha de pesquisa, que está associada à física dos materiais, onde ele também seria um dos envolvidos. Então, nós entendemos que esse primeiro mestrado surge de um grande interesse do professor Bassalo, mas uma iniciativa muito precoce,
sem um corpo docente como se esperaria para um primeiro mestrado. E aí, sobre esse primeiro mestrado, o que nós conseguimos absorver foi que aqui seria 1995, não 85, tá? De 1995 a 2000 é que se tem registros de dissertações de mestrado realmente defendidas nesse primeiro mestrado. O que é curioso, já que a primeira seletiva ocorre em 87, mas a primeira defesa só vai ocorrer em 95, o que também deixa que nos permite especular sobre dificuldades esse primeiro mestrado sofreu ao longo do percurso para que a primeira dissertação fosse defendida só 8 anos após a primeira seletiva, certo? O professor Bassalo, até então, era o único com a linha de pesquisa teórica ainda ativa, né? E ele foi um dos primeiros a lecionar disciplinas desse primeiro mestrado, disciplina de física, métodos da física teórica 3, como está no documento. O professor Sandoval, como eu já falei, nunca se comprometeu de fato com as atividades desse primeiro mestrado, né? Não há registro dele em banca ou dissertações que ele tenha orientado, né? E segundo relatos de fato ele não se comprometeu com isso. O professor Cancela, por sua vez, sempre mostrando o lado docente, esteve presente na banca dos primeiros orientandos do professor Santo Moreira. E por fim, o professor Ferreira, que chegou a orientar 2 dissertações de mestrado, já estando aposentado, né, com esses 2 discentes, Aloysio Nogueira Passos e José Reinaldo Cardoso Nery, que foram os primeiros a entrar, certo? Todos os 2 defenderam dissertações de mestrado associados à linha de pesquisa que o professor Ferreira vinha pesquisando ao longo daquela trajetória que mostrou. Bom, com isso, nós entendemos que implementar atividades de pesquisa, onde quer que seja, sempre é um desafio, devido à necessidade de capacitar pessoal, que é um processo demorado, né? Construir laboratórios e equipamentos caros. Então, esses investimentos eles são custosos, onde quer que seja. E aí atrelamos isso ao fato do Pará não ter se industrializado tão rapidamente como outros estados, né? De tal modo que a nossa primeira universidade só veio surgir no final da década de 50, certo? E aí, falar de físico como profissão só na década de 60, com a criação do núcleo de física e matemática, né? E na década de 70, já é que esses físicos pioneiros, ainda em capacitação, vão aspirar a realizar atividades experimentais e de pesquisa no recém-criado departamento de física da UFPA. Então esse cenário por si só, ele justifica toda essa série de ações não totalmente coordenadas que nós vimos, com cada personagem agindo conforme suas aptidões e inclinações para a realização dessas atividades, seja pela área que ele optou fazer ou como ele iria desenvolver isso na sua chegada das suas respectivas capacitações. Então, principalmente no campo experimental, ficou muito claro para a gente que a falta de apoio institucional influenciou fortemente no desenvolvimento dos fatos, com professores tentando realizar atividades ou tentando montar laboratórios e de fato não conseguindo, né? O que eles conseguiram de fato foi passar o bastão para as gerações seguintes, sem conseguir realizar de fato as pesquisas como se esperaria. Então, muitas suspeitas que nós tivemos ao longo do trabalho não puderam ser respondidas, principalmente pela falta de documentações que concretassem as nossas hipóteses. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade do núcleo de geociências ter drenado recursos institucionais desde o começo, além de pessoal capacitado da física, haja visto que na época havia uma tendência de formados em física migrarem para as geociências, como por exemplo o professor Ferreira, que na chegada do mestrado já submete um projeto de pesquisa no núcleo de geociência. Mas isso a gente não conseguiu confirmar 100% pela falta de documentações. Então isso fica em aberto para um possível desdobramento futuro desse trabalho. Tá? É isso. Eu queria agradecer a todos pela atenção, pela presença. Essas são as referências do meu trabalho. Tá? E muito obrigado. Agora eu deixo aberto para perguntas, se tiverem. E aí, Gustavo?
É um experimental aqui, né? Bom, eu falei com o Gustavo, uma das primeiro que o Newton, quando em conversa informal, foi um dos primeiros a manifestar entusiasmo com a gente estar estudando esse tema aí. E eu, na época, já comentei com ele, inclusive, ele como um experimental, ele até talvez consiga compreender até melhor do que nós compreendemos o que são essas dificuldades ou esses entraves, né? E que, enfim, desculpa, não que isso com você a palavra. Eu sou muito grato ao Marcelo pela generosidade de aceitar a minha explícita, né? Eu quero estar nessa banda. Literalmente eu falei exatamente na hora que eu defender, eu quero estar nessa banda. E eu quero também, antes de mais nada, dar parabéns a você como seu orientador. Eu gostei muito de você. Assim, eu não me lembro da última vez que eu vi um trabalho do Guarabanda que eu realmente senti tamanho prazer de ler um trabalho. Às vezes eu estou aí no computador, né? Mas eu vou passar para que eu achei primeiro muito poucos typos, um texto muito fácil de ler, muito tranquilo, e respondeu algumas perguntas que eu tinha. Por exemplo, eu sempre converso com meu amigo quando você fala do assunto, eu falo, cara, como é que eu fiz que eu não tanto para florescer no Pará, comparando, por exemplo, com Recife e Fortaleza, por exemplo, que são 200 que, enfim, a coisa já explodiu desde os anos 80, né? Então a gente está aí algumas décadas atrasadas. E a outra coisa é que eu gosto muito de história. Eu gosto muito de história mesmo, em todas as dimensões. A história da ciência, obviamente, é uma das dimensões. Uma elogio que eu faço para o trabalho, a pergunta, se tiver, não, talvez apareça uma outra pergunta, mas eu realmente não tenho, porque o texto ele me respondeu muitas coisas. Inclusive as coisas que tu não respondeste, mas tu explicaste por quê. Então, isso mostra um texto bem escrito. Gostei muito de um aspecto do teu texto. Primeiro, tu explica muito bem a metodologia que tu usaste. Porque uma coisa que eu gostei do teu trabalho é que ele é um trabalho de história. Em que sentido? Uma coisa que me incomoda quando eu leio alguns textos de história é que o cara pega 2, 3 fatos e começa a fazer um processo indutivo que pode sair vários metaversos daqueles dados. Eu não vejo isso no teu trabalho. O teu trabalho é baseado na pureza dos dados e na objetividade dos dados. É claro que tu não te furta a fazer algumas especulações, mas tu coloca isso muito claro como especulação. E eu acho que esse é o dever do historiador. Então, eu realmente tenho que fazer esse elogio ao teu texto, ao teu TCC. Eu queria que tu voltasse na primeira foto do campus, que eu gostei dessas fotos. Não, na outra, na anterior. Essa aí. Essa aí, não. Pega essa. Então ali é onde vai ser a reitoria, né? Isso. Ainda não está construída. Mas o vadião já está pronto. Então, prioridade. Os americanos, Sérgio, Prioridade. entendeu? Vamos dar prioridade às coisas. Isso aí me chamou a atenção. Não sei se já era usado como vadião, mas ele já estava lá. Exato. A reitoria, então está explicado, o Sérgio acabou de me explicar isso. Mas tirando essa brincadeira, um outro aspecto que eu gostaria de citar do teu trabalho pega muito bem um processo não linear histórico, que foi o seguinte: tem duas áreas, ótica, espectroscopia e vou chamar aqui de física nuclear, que é a física das radiações. E no começo, na largada inicial, o Leopoldino claramente botou a área de radiações e física nuclear um passo à frente. Só que hoje, sem sombra de dúvida, a área de espectroscopia é de longe a principal área experimental que nós temos no estado do país. Com maior infraestrutura, com o maior número de pesquisadores, com o maior número de trabalhos publicados, com maior inserção nacional e internacional, etc. Isso é uma coisa interessante, porque isso mostra uma coisa que tem que ser de lição para nós. A história não é linear.
mais que nós queiramos planejar, por mais que nós queiramos, não, olha, tem que ser por aqui, a coisa vai acontecendo por caminhos que a gente não consegue entender direito, estão além da nossa capacidade de entender. Então, por exemplo, essa história que tu contaste, eu particularmente gostei, porque ela não tinha um gap no meu entendimento. Por exemplo, eu conheço essa história a partir do Santo Leitão, é o que eu chamo de segunda fase. Mas eu não conhecia essa história na primeira fase, que é o teu TCC. Né? Então, a primeira fase, com o Cancela e com o Léo, ela é uma fase que, embora ela não tenha tido a produção, digamos assim, como se espera numa cultura hiperprodutivista que nós vivemos hoje, aqui eu estou fazendo uma crítica a esse tipo de postura que tem na academia hoje, ela foi fundamental, porque sem ela não teria o que nós teríamos. Sem o Leopoldino, sem o Moura, sem essas pessoas que lá atrás, sem o Cancela, nós não teríamos o que nós temos hoje no Estado do Pará. E aí entra um problema que explica muito porque demorou. O problema que nós temos na física experimental ou na ciência que precisa de recursos é a falta de continuidade no investimento. O Brasil é um país que ele vive de voos de galinha. Né? Então, tem dinheiro nos anos 70, aí tem investimento. Aí nos anos 80 quebra, a primeira coisa que faz é tirar dinheiro da pesquisa. Aí nos anos 90 reorganiza a economia, aí nos anos 2000 começa a ter investimento de novo, aí vem uma crise, a primeira coisa que faz é tirar. Países sérios, quando a crise vem, eles intensificam os seus investimentos na economia. O Brasil não aprendeu a ser um país, mas ainda não aprendemos isso. Note, não estou dizendo aqui que a gente tem que ser irresponsável economicamente. Estou querendo dizer que a gente tem que ser mais responsável. Países responsáveis sabem escolher forças funções. O Guardião está primeiro do que a reitoria. Entendeu? Claro que é uma piada, ali era o centro administrativo como isso serve. Então, essa falta de continuidade, ela tem um impacto onde tu vais entender por que a coisa não anda, que é na frustração do pesquisador. E se o pesquisador está frustrado, o negócio não anda. E aí tem um outro ponto, Marcelo, que eu peguei do trabalho do Gustavo, que é o seguinte, vocês colocam muito bem que as atividades de pesquisa começaram a partir de iniciativas pessoais dos pesquisadores, e foi isso mesmo. Isso está muito bem escrito no texto. Tá? Cara, isso é assim no mundo inteiro. Tirando alguns projetos de extrema urgência, como o projeto Manhattan, né? Assim, conta-se nos dedos de uma mão os projetos que ocorreram, que tiveram um planejamento central, porque a urgência histórica assim o exigia. Tirando isso, o que você faz? Você monta um núcleo, chama as pessoas e elas, com a sua iniciativa pessoal, por exemplo, a física teórica, foi assim, no nosso querido passado, com uma iniciativa pessoal, inclusive refletindo no que está no teu trabalho, que a partir de uma iniciativa pessoal dele de não concordar com uma determinada decisão do CNPq, acabou tendo impacto num projeto que teria impacto experimental mesmo. Você não pode cobrar isso de uma pessoa que é uma visão pessoal dela, ela não pode ir contra os valores que ela tem. Entendeu? Então, no mundo inteiro é assim. Existe um lance, não, porque nós temos que planejar, eu sou meio complicado, eu acho que cara, você tem que identificar pessoas que levem iniciativas pessoais, claro, dentro de um contexto coletivo. Você não pode achar que a sua iniciativa pessoal, ela é o supra-sumo da não, você tem que entender que ela é sua iniciativa pessoal, mas ela está inserida dentro de um contexto coletivo. E esse contexto coletivo é o que tu pegaste muito bem no TCC, na primeira fase do desenvolvimento da física experimental aqui no estado do Pará. E aí tem uma outra coisa que vai refletir na linearidade. Eu estou falando muito, mas porque eu não fiquei muito empolgado com esse trabalho, eu gostei muito. E talvez o Sérgio tenha tentado te bombardear mais com perguntas, que ele é um cara que saca mais disso do que eu, mas o que eu estou querendo te dizer agora é o seguinte, volta naquelas linhas que tu colocaste lá.
que foram linhas que foram colocadas no projeto, ótica, instrumentação, materiais, etc. Ali. Não, mais para frente. Mais para frente. Mais para frente. Não, devagarzinho, vai para frente. Mais um pouquinho. Não, pode. Lá na tabela do mestrado, né? Não, aí. Aqui. Isso aí. Área de pesquisa do primeiro mestrado, isso mesmo. Física teórica, aí. Física aplicada, aí vamos lá. Instrumentação, método combinado, formação, metais, medidas, blá blá, história da ciência. Primeira coisa que eu falo, a gente podia ter história da ciência de novo no nosso programa de pós-graduação. Né? Vou botar pilha no Virgílio e no Marcelo. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que essa é uma área extremamente valorosa da pesquisa. E a gente precisa que seja feita, e mais, que seja feita com físicos. Para falar de história da física, eu já vou explicar por quê. Instrumentos, métodos ópticos e ótica não linear. Até onde eu saiba, essa coisa que foi colocada lá nos anos 80 como área de pesquisa aqui, publicou o seu primeiro trabalho em 2023. O primeiro trabalho em ótica da física paraense, e aqui eu estou olhando do ponto de vista de primeira vez que o problema foi concebido, foi resolvido, foi entendido, foi escrito e foi publicado numa revista com anos novos acadêmicos, foi em 2023. Até onde eu saiba. Por que eu estou tendo cautela? Porque aí me veio uma ideia de pesquisa. Existe eu entendi a tua metodologia. Tem uma metodologia que pode ajudar a traçar essa evolução tanto na teoria como na prática, que é a análise dos artigos científicos. Então, por exemplo, o primeiro artigo científico publicado pelo Pará foi daquele senhor que está ali no quadro, em 1974, no Canadian Journal of Physics. Eu tenho esse artigo. Então, em 74, por exemplo, eu não era nem nascido, eu nasci em 75. O artigo passado é mais velho que eu um ano. Em 74, aquele senhor carimbou uma publicação científica. Então, tem um detalhe interessante. O primeiro artigo científico do Estado de Pernambuco é de 76. Então, o Pará largou na frente de Pernambuco, que é uma das maiores escolas de física que esse país tem. Ninguém duvida disso. O Ceará é de 75. Mais ou menos ali estava acontecendo a coisa desse pedaço de Brasil. Alguma coisa estava acontecendo. Passaram, publicou um artigo, agora eu não me lembro de cabeça quem foi o artigo do Ceará e do Ceará, acho que foi do Germano e Recife eu não me lembro de cabeça, mas eu tenho esses artigos comigo. E é fácil conseguir hoje em dia, isso é bem tranquilo. Por que eu estou querendo dizer isso? Você pode fazer um traço da evolução das áreas da física, analisando a evolução dos trabalhos científicos de uma determinada instituição. Só quem pode fazer isso é físico, historiador vai ter dificuldade. Por isso que eu estou te falando da importância de um físico fazer história da física. E da importância dessa área. Entendeu? Agora, trabalho. Né? Então, Gustavo, eu gostei muito do seu trabalho. Eu realmente não tenho perguntas, eu só tenho colocações de dizer o quanto eu gostei de ler esse trabalho, o quanto eu acho promissor isso, Marcelo. Você está de parabéns pela coragem de encarar essa área. E por que de coragem? Porque, infelizmente, nós somos humanos. Você já sabe disso. Nós somos humanos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem aquela... Quando a gente quer criar alguma coisa nova, a gente tem uma resistência dos nossos pais. E as pessoas vão dizer, que isso aí não sei o quê, isso é muito importante. História da física, história da ciência, história é muito importante. E ter a coragem de ter escrito um TCC em História da Física do Pará, cara, assim, os parabéns, e eu não tenho muita coisa para dizer a mim, eu sou muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ler esse trabalho. E eu espero outros TCCs, porque eu já me convoco. Obrigado pelas considerações. Aí vamos aí, passo a palavra para o seu Sérgio.
obrigado, Gustavo, pelo convite, obrigado pelo convite do Marcelo, a situação, né, da colaboração dele. Eu ia até pedir para falar primeiro, né, por uma questão histórica, porque, vamos dizer assim, tu já é o cara que trabalha hoje em dia com doutorado em estricto senso na área de pesquisa. Eu fui o primeiro bolsista do CNPq na faculdade de física, e era bolsista experimental do professor Cancela. Quando o professor Cancela defende a tese de doutorado dele, estricto senso, volta para Belém, pede bolsa do CNPq, que eram raríssimas, chegaram pouquíssimas na universidade, eu acho que era por volta de 10 bolsas, e eu ganhei uma, para trabalhar com física experimental, na construção de um laser de nitrogênio que funciona aqui, justamente nesse laboratório. Então, eu estava, vamos dizer assim, no início da história, por isso que eu ia querer falar primeiro, porque tu está praticamente a conclusão disso, de alguém já com doutorado na área. Né? Essa relação que tu trouxeste entre o coletivo, ou seja, o grande painel, né, que começa a repercute na vida particular das pessoas. E tem coisas que não constam aqui sobre a vida particular das pessoas e os envolvimentos e as consequências do grande processo na vida particular disso. Né? Eu gostei muito do teu trabalho, esse levantamento feito desde a década de 30, desde Vargas, né? E essas oscilações no investimento que foi feito em ciência no Brasil e as repercussões disso na Amazônia e as repercussões disso na faculdade do departamento de física, na faculdade de física e na vida de cada professor. Estão vindo desde o geral até o particular. Né? Tu diz em algum momento, eu posso até concordar e ao mesmo tempo discordando, né, que a falta de apoio institucional. Né? Eu concordaria meio termo, né? Porque não é exatamente a falta de apoio da instituição no pesquisador, é a falta de apoio do Estado brasileiro para a instituição de ensino, e a instituição de ensino que não tinha recursos para passar para o pesquisador. Ou seja, uma falta de apoio supra-institucional. Exatamente. E mais do que isso, a gente fala de uma sociedade que sempre diz que apoia a educação. Então, na hora dessa sociedade que sempre apoia a instituição, diz que apoia a educação, mas no final das contas acaba elegendo governos que são contra a educação e contra a universidade. Esse governo não apoia a instituição não apoia o pesquisador. Então é uma crítica muito mais do que a instituição que não apoia, né, ou o governo que não apoia, é uma crítica à sociedade brasileira que não apoia a educação, ou diz que apoia, mas na hora de comparecer ali vai escolher sujeitos, pessoas de novo, que vão falar mal das universidades públicas, vão ter a intenção de destruir o ensino público, gratuito, de qualidade, essas coisas que a gente discute desde o início. E aí esses governos não vão investir nas instituições, que não vão investir nos penais, nos departamentos, que não vão investir nos pesquisadores. Né? Então é uma crítica muito mais severa do que da instituição que não apoiou seus. É a sociedade brasileira mesmo, no sentido mais geral, por suas próprias vicissitudes educacionais, que não apoiam, vamos dizer assim, quem apoia a educação, quem apoia a universidade, quem apoia o ensino público. E aí é uma tese de sociologia. A gente vai dizer, Sérgio, isso que estamos falando, a gente está falando da história da física no parque.
Porque a gente tem essa coisa do apoio da instituição, entende? A forma de... Porque como tu mesmo começa abrindo e falando do Getúlio Vargas, né? É claro que tu já está me dizendo para nós todos, olha, alguma coisa precede isso tudo, né? E dá esse jogo de galinha que o Newton está falando, ou seja, ora tem um investimento, aí ora esse negócio parece que vai a míngua. Aí a universidade vai a míngua, os professores vão a míngua. Aí de repente vem um governo e diz, agora eu vou botar grana na educação. E aí a universidade investe na educação e aí o professor, essa falta de continuidade. Aí o professor depois de 20 anos fica bipolar, porque 10 anos tem dinheiro, 10 anos não tem. Assim, frustração da situação. Aí o cara está indo aposentado bipolar. Aí eu vou também destacar duas pessoas nessa história, né? Que foi que eu pude participar mais de perto, lá no início dos anos 80, que é a figura daquele cara que está ali, o professor José Maria Flávio Bassalo, né? Que tem uma referência, algumas referências a ele sobre a importância dele. A importância dele é essa, que o Newton falou, do primeiro cara que fez o doutorado e que foi, vamos dizer assim, o não incentivador, tão somente na tentativa de obter recursos para a faculdade de física em particular, mas também, vamos dizer assim, na motivação dos seus estudantes para fazerem física, que isso marcou uma geração inteira, como eu, como o professor Marcelo, como o professor Newton, a partir do professor Bassalo, né? E o professor Bassalo foi um sujeito desse que foi vítima disso e começa a responder um pouco a pergunta do Newton, né? Que foi impedido de sair para fazer o doutorado por causa de perseguição política, por causa de um regime militar que dizia que ele era comunista, então ele não ia poder fazer seu doutorado, e isso teve consequências para a gente, que poderíamos ter saído no mesmo pé de igualdade, como o Nordeste acabou saindo, e foi retido, vamos dizer assim, por causa de questões ideológicas, sendo que sequer comunista ele era. Ele era um nacionalista que sempre queria dinheiro para a educação, e era a crítica quando o dinheiro não vinha, e isso foi barrado de cara. Então o professor Henrique, o professor Bassalo, que foi o sujeito que desde o início tentou. Tem uma referência a ele aqui, um pouco assim, meio que sendo de oposição, vamos dizer assim, ao experimento, né? Porque ele dizia que fazer física teórica era mais barata do que fazer física experimental, e de fato é, e eu escutei o Bassalo dizer isso, tá? Aqui no texto. Não era que o Bassalo se opusesse à física experimental, né? Não era um adversário, né? Era só uma questão política de que a física teórica, por não precisar usar de uma biblioteca na época, né, poderia ser mais factível do que a física experimental. Então, mas ao mesmo tempo, eu o vi sempre apoiando nas reuniões de departamento, que eu já participava como representante discente, via o professor Bassalo em apoio à física experimental, à construção do prédio. Ou seja, por mais que ele achasse que é um dado da realidade, que a física teórica é mais barata, nem por isso a física experimental não devia ser feita. Ao contrário, o professor Bassalo sempre foi um defensor da física experimental, coisa que eu sou testemunha, né? E agora eu lá como aluno de iniciação científica, né, do professor Henrique, está bem aí, né, professor Cancela, que o primeiro professor doutor estricto sensu em espalhamento Rama na Unicamp, que era o grande centro de pesquisa. E eu acompanhei o esforço do professor Cancela de construir a física experimental aqui no Paraná, tentando conseguir financiamento, tentando conseguir recursos, numa época, né, aonde esse recurso não vinha, porque a gente está falando do fim do regime, da época do regime militar, justamente nessa transição para a democracia, e esse recurso não chegava. E eu pude acompanhar um jovem pesquisador, recém-doutorado,
em física experimental, tentando conseguir recursos desesperadamente para cá, para formar um laboratório aqui de espalhamento gama, tá certo? Que teria, eu acho, que dado para Belém uma posição, vamos dizer assim, pelo menos próxima do que seria Recife. Posso fazer Claro, claro. Essa época do Cancela, final dos anos 80, começo dos anos 90. Uhum. O relato que eu tenho de colegas experimentais dessa época, eu ainda estava no ensino fundamental e médio, mas era tão nefasto, porque devido à hiperinflação, você aprovava o projeto, ganhava dinheiro, só que o tempo que demorava para liberar o projeto, quando saía o dinheiro, dava para comprar um parafuso. Essa época o Cancela viveu. Então, se a gente reclama hoje, na época do Cancela, era um caos. Era um caos. Desculpa, só fazendo esse análise para mostrar o tamanho do problema que o Cancela tinha. E que era, vamos dizer assim, a grande esperança, a grande expectativa do campo experimental aqui em Belém, o professor Cancela, porque o professor Sandoval, por mais que fosse um doutor estrito sensu, ele foi para a escola do ensino privado, né? Então aqui em Belém praticamente era Cancela e Bassalo. Bassalo na parte teórica, Cancela na parte experimental, e aí estava toda a nossa pedra de toque para que a universidade, enfim, deslanchasse, né? Só que aí Cancela tinha um grande amigo, chamava Henrique Antunes Neto. O Henrique Antunes Neto estava para defender também seu doutorado, junto com Cancela, no CBPF, justamente na parte de ótica quântica. Então, qual era a ideia? Fazer um casamento entre teoria e experimentos na parte de ótica quântica. Do Davi Dovich. Eu fiz quando eu vi o Lentz, a história do Pará. Eu sei como é. Então, o Henrique seria o teórico da ótica quântica e o Cancela seria experimental da ótica quântica. E nesse casamento de teoria e prática, olha, de novo, né, nós teríamos, vamos dizer assim, a base para o desenvolvimento da ótica quântica aqui em Belém. Né? Só que em que ano Henrique morre? 89. Henrique tragicamente morre em 89, nas vésperas da defesa de seu doutorado, naquele acidente aéreo lá aquele avião da Varig, né, que caiu na floresta. O que aconteceu naquele momento de tanto? Porque isso aqui não consta nos autos, porque tu estás aqui na letra fria dos documentos, né? E Henrique e Cancela, por ser muito amigo do Henrique, eu vi porque eu presenciava os dois conversando, era O Cancela que ia na viagem. Cancela que ia na viagem, não pôde, pediu para Henrique ir, Henrique morre. E aí eu pude acompanhar, porque Cancela era meu orientador de física experimental. E aí eu vi o quanto que o Cancela ficou destruído com essa ideia. Entrou em luto, ficou mal, quis abandonar a universidade. Isso não consta nos autos, né? Tanto que eu que fazia física experimental, seria uma tese de física experimental em ótica quântica, ligado com o professor Cancela. O professor Cancela, ele se afasta da orientação, chega o professor Botelho, que está ali também, né? E o professor Bassalo pede, né, dica que eu faça meu TCC já em física teórica com o professor Botelho, e aí eu vou estudar com o Botelho, mexer com mecânica quântica, uma outra coisa, porque o próprio Cancela estava fora de combate por causa desse luto por um grande amigo, por ele ter pedido. Eu acho que esse momento que atrasou a física no Pará em 10 anos, sabe? Aquele acidente do Henrique
E essa posição do Cancela, a ruptura desse grupo, que seria um físico teórico e um físico experimental na área de ótica quântica, eu acho que teria, não sei se colocado igual como foi no Ceará, ou como foi em Pernambuco, mas a história teria sido muito diferente, eu acho. Porque isso nos atrasou por 10 anos, só uma homenagem que está aqui na página 44, né? Cadê 44? Acabei de me separar aqui. Aqui está uma foto histórica onde estão Cancela e Henrique no centro da foto, justamente aqui discutindo sobre o início do mestrado em física, e não é à toa que está no meio da foto Henrique e Cancela, um do lado do outro, que era um núcleo, vamos dizer assim, com o apoio do Bassalo, né, para formar um mestrado aqui, trabalhando teoria e experiência na parte de ótica quântica juntos, que era o que era feito no resto do país, onde se juntava teóricos experimentais, como foi aconteceu em Recife, né, na área de ótica quântica. Isso teria mudado a história. Essa história não está contada porque ela não conta nos autos, né, porque a gente viveu isso bem pela parte de... Então, é só para contar a história não contada, porque eu acho que é um ponto também como é que diz assim, de inflexão, mas é um ponto interpolação, para fechar um pouquinho essa história da sua pergunta do porquê que as coisas não foram. Esse ponto de interpolação aí, da morte do Henrique, desses dois caras que estavam acabando seus doutorados e com planos para a faculdade de física em Belém, querendo fazer física aqui, e formando jovens pesquisadores, como era no caso eu, que depois fui para a física teórica por influência do Bassalo, orientado pelo Botelho, que também é uma pessoa que passou um tempo aqui e depois foi embora, que era também um sujeito que tinha assim, um renome internacional até, né, que mais participou aqui. Então, essa história falta, mas eu entendo porque ela não esteja no teu trabalho. Só para fazer a justa homenagem a essas pessoas, porque Moura e Sandoval, que é Moura e o Leopoldino, né, que chama de Ferreira, eles que aparecem bastante aqui, eles são as pessoas que são doutores honoris causa, que carregaram o piano, vamos dizer assim, mas de uma forma precária, porque não tinham doutorado. Né? Essa formação que a gente esperava vinha de Cancela e Henrique. Mas Henrique morre e Cancela diz, quer saber? Não dá. Eu vou então partir para a administração, e foi para o reitor de ensino, foi para o reitor de pesquisa, e lá ele diz, agora eu vou ajeitar, tentar ajudar a universidade a partir da administração. E foi a partir do Cancela, de novo, da importância do Cancela, já na administração, que ficou assim, Cancela foi para a administração. Mas foi o Cancela da administração, como pró-reitor, que foi fazer com que a geração seguinte, ou seja, de St. Clayton e Petrus, que vai desembocar em Newton, tá certo? Que fez com que a física experimental, a partir daí, pudesse sobreviver. Então, na verdade, o professor Cancela continua tendo o papel definitivo na construção da física experimental em Belém. Também não consta exatamente no trabalho, mas eu acho que ele, a partir da administração, é ele que viabilizará. Está no depoimento do St. Clayton. Está no depoimento do St. Clayton. É verdade. Tanto ele e o Pedro falam. Que vai ser o cara que vai. Não era uma crítica ao trabalho, não é certo. Mas eu digo assim. Isso poderia ser reforçado aos meus olhos, e Gustavo, para além do depoimento, entende? De dizer o quanto que a participação do Cancela, mesmo não envolvido diretamente na pesquisa, o quanto que Cancela foi essencial para a geração St. Clayton Petrus e daí Cláudio, Penélio, né, e Newton, que está aqui presente,
tocar a física experimental hoje em dia que vem dessa história. Eu vou inclusive dar uma sugestão. Eu acho que tem que ser feita uma entrevista com o Sérgio, porque não, esse ponto que ele colocou aqui, Marcelo, ele explica muita coisa daquele processo não linear que eu te falei. Ele tentou, né, Sérgio? O orientador. A culpa é tua, então. O orientador. Porque essa explicação que o Sérgio Eu falei para ele, ele falou para mim, professor, eu achei, porque no final eu disse, talvez uma fala minha, mas o senhor, eu achei que o senhor como orientador não poderia ser depoente. Eu disse, pois é, eu também achei que não seria de bom tom eu ser depoente. Mas eu acho que essa fala que o Sérgio Mas isso que ele falou, se não está no depoimento de alguém, está no documento. Ou está no documento ou está no depoimento, senão não tem como estar na tese. Não tem como colocar. Mas o grande história é isso, perfeito. Mas o grande depoimento nem seria meu, entende? Porque eu estava na condição de aluno, mas podia, quem sabe? Mas era o cancela, né? A gente tentou. A gente tentou, mas não conseguiu falar. Isso que eu ia dizer. O cancela, eu acho que ele não tocou, porque ele ainda está marcado pelaquela época, diante de tudo que aconteceu. E o cancela diz, não, cara, eu não vou voltar de novo a esse momento da vida, porque foi difícil para cancela, devido à morte de Henrique. Então, essa história que não foi contada. E eu estava lá e Marcelo chega para fazer graduação um ano depois de mim, né? Eu acho que e eu estou na tal de espectroscopia trabalhando lá com o cancela e Marcelo chega para trabalhar com quem? Para trabalhar com o Henrique, fazendo a parte teórica, né? E aí é justamente quando o Henrique morre, eu perco o orientador indiretamente, porque o cancela diz, cara, eu estou cansado. E o Marcelo perde o orientador, que era o Henrique, que também era para ir para o CBCF para trabalhar com ótica quântica. Então eu era para ser experimental de física de ótica quântica e o Marcelo teórico de ótica quântica. Eu não tenho a menor dúvida que esse acidente da Vale ele atrasou a física experimental no Brasil em vários. No Brasil não, do Pará. Porque o Marcelo devia ter feito doutorado com Davidovich, vamos dizer assim, se tivesse feito, quem sabe, no CBPF, e eu devia ter ido para a Unicamp, quem sabe, para fazer ótica quântica, quem sabe até para fora do país, ou seja, um pouco antes, né? E aí já reforçaria o grupo aqui com Cancela, com Henrique, desculpa, estou falando demais, né? Não. Com horários? Quem tem horário é tudo. Com Sancleito, com Sancleito e Petros, né? Eu e o Marcelo estamos tranquilos. Deveria ter voltado para trabalhar com Sancleito, Petros e Cancela, já no laboratório de ótica quântica, porque eu fui para Recife para fazer uma escola em Recife de ótica quântica e conheci o laboratório de Recife de ótica quântica para o dinheiro da universidade na época da minha iniciação científica e fiquei em Recife um tempo, mexendo com ótica quântica teórica, por intermédio de quem? Por intermédio justamente de Cancela e Henrique. Para fazer contatos em Recife, porque tinha a possibilidade de eu fazer mestrado em Recife, em ótica quântica já. E a história teria sido toda diferente, né? Ou seja, eu podia ser um experimental, ter me tornado teórico, e o Marcelo, e aí estaríamos falando de uma outra física em Belém. Sim, um trabalho feito borboleta. Uma coisinha que aconteceu lá atrás. Completamente. Exatamente. Então, agora só voltando aqui para a letra fria do documento, porque aí nesse processo é claro que se destaca Leopoldino, que sempre foi um cara organizado, que fazia as coisas, que tocava o seu projeto mesmo com todas as dificuldades, mas era que deixou mais registros. Mas essa história toda aí do professor Cancela e do professor Henrique, que era o ponto de interpolação que faltava dessa tua pergunta, por que a física experimental e teórica também não foi para frente do jeito que era para ter sido, né? Porque isso tudo atrasou 10 anos e depois as coisas ganharam o rumo que puderam ganhar, né?
Algumas questões aqui, a questão da avaliação, né? Ou seja, do professor Bassalo, quando ele se retira do projeto, que está colocado aqui, ele diz que era uma questão de avaliação. Também é uma outra história que não conta aqui, que nem o professor Bassalo não tem que fazer o doutorado, porque ele não foi por causa de perseguição do regime militar, ele achava que ele era comunista sem ser, né? Era só um cara criterioso, né? Aqui, quando ele abandona também, é por questão de avaliação, isso também não fica, né, Marcelo? Claro. Qual era a divergência de avaliação do Bassalo? A gente, conhecendo a personalidade do Bassalo, a gente intui, mas também não consta nos autos, né? Fica aí. Ele só diz que as pessoas não eram da área dele. É só isso que ele fala no relato lá. Não avaliar o trabalho dele, porque não eram da área dele. Ele emite uma carta falando, olha, não aceito porque os avaliadores não são da minha área. E aí por isso ele pede um estudo. Uma outra questão aqui é a questão do departamento, né? Que tu diz que é dito de algum lugar que a questão da departamentização, só porque você usa uma frase um pouquinho forte, que é como se a questão do departamento, né, de física, isso tivesse sido de alguma forma responsável por esse. Eu teria que dizer qual é a coisa. Como se tivesse sido um complicativo. Como fosse. Não, acho que ele está citando uma fala do Paulo. Mas que depois ele toma um pouco como frase dele, mas ok, no caso do Paulo. Mas fica uma primeira pergunta, por que o departamento seria necessariamente uma complicação? Porque parece assim, depois quando virou faculdade, isso pode ter melhorado. Porque aí junta todos os departamentos de ciências exatas. Né? E que para mim, pelo menos, ficou uma dúvida, sabe, Marcelo e Gustavo, o porquê que a questão do departamento, né? E outra coisa também que eu discordaria em parte, né? Em parte, sim, estou falando de parte, né? Concordar, a gente fica em casa. A possibilidade do núcleo de ciências geofísica, né? Ter drenado recursos institucionais e pessoal, e isso ter tido algum, vamos dizer assim, dificultado a física. Eu penso o contrário disso. Né? Porque, naturalmente, aonde tem mais dinheiro, né, é onde o capital está colocado. A geologia, por causa de que a gente vive numa grande. No nosso subsolo do estado do Pará, isso aqui é uma reserva mineral das mais riquíssimas do planeta, é natural que a geologia e a geofísica tenham mais dinheiro. Tanto que os reitores várias vezes foram da geofísica, foram da geologia, né? E que talvez a geologia ela tenha conseguido mais dinheiro do governo federal por isso. E esse investimento de dinheiro na geologia fez com que para a gente sobrasse dinheiro. Que a gente acabasse pegando um pouco das migalhas que caíam da mesa da geologia, fazendo essa metáfora marxista. Né? Ou seja, que nós, por esse investimento de dinheiro na geologia, aonde Bassalo estava lá colaborando junto com o professor Dias, e essa participação do professor Dias, que foi o fundador da geologia e da geofísica aqui, por amizade do Bassalo e por amizade do Lourenço, que o Bassalo foi para a reitoria como assessor do Lourenço da época e depois do Newton, e a partir da reitoria, Bassalo conseguiu dinheiro para a construção do laboratório de física pesquisa. Então essa construção do prédio do laboratório já é por influência do professor Bassalo, graças ao contato dele com quem tinha dinheiro. Então me parece que o contato com a geologia gerou para a gente não só dinheiro, como pessoal também. Porque aí depois caras como o Dicurgo, que fez o doutorado na geologia, veio para a física,
Elinei, que fez o doutorado na geologia, veio para a física. O professor Gessé, que hoje em dia é professor na geofísica, fez o doutorado na geofísica, na verdade na Bahia, mas via contatos aqui, que foi professor da faculdade de física e depois foi lá para a geofísica, né, que foi uma perda muito grande, que o Gessé é um físico de primeira linha, né? Os cursos do Gessé de física, de mecânica clássica e tal. Então, eu acho que a física, que a geofísica, ela não treinou os recursos da física. Eu acho que a geofísica, ela acabou viabilizando os recursos para a física e fez com que a física, claro, num patamar menor, mas que a gente usufruísse, na verdade, dos recursos que eram passados para a física, pensando no sentido contrário. Mas eram isso tudo. É só para te elogiar. Faz parte da gente como professor fazer esses papéis terríveis, mas cara, poxa, ao elogio ao professor Marcelo, sabe, Arti, concordo com o Milton, a gente entender a história é fundamental. Esse trabalho que o professor Marcelo faz, de pegar a história da física, de pegar a história da física aqui no Pará, e se debruçar sobre essas questões do que aconteceu para a gente não ter evoluído tanto, né? Mas ao mesmo tempo, hoje em dia temos mestrado, temos doutorado, que são bem qualificados, otimamente qualificados pelo CNPq. Quase nota 5 agora. Pois é, então a gente, por mais que a gente tenha se atrasado 10 anos, eu acho que a gente retomou o passo disso. A professores, vamos dizer assim, a dar esforços a professores como o professor Marcelo, como o professor Milton, né, que tem a felicidade de ser meus colegas, e o trabalho ficou muito bom. Né? Isso tudo que eu falei, né, é justamente o que não consta, porque vocês, como estão fazendo um trabalho de história, vocês só podem contar com o que está, o que é documento, né? Ou relatos, que não são exatamente. E o grande relato que falta, eu acho que para fazer essa ponte, foi do professor Henrique, do professor Cancela, que conversando com o Marcelo disse, cara, Sérgio, o Cancela não quis, né? Não quis fazer o depoimento, e eu acho que isso que ficou como brecha para a gente entender. Porque o professor Cancela, com todo o direito pessoal, disse, Marcelo, acho que eu não quero voltar a falar mais dessa questão, né? Porque eu acho que ele próprio sabe que a história podia ter sido diferente, se ele próprio não tivesse se retirado, mas ele também se retira, e aí são as contingências da vida particular das pessoas, da maneira como as pessoas sofrem e levam a vida acadêmica. E isso tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Desculpa a demora, fica os parabéns ao trabalho, os parabéns dos esforços, né? Mas aí o que ressalta? Ressalta uma coisa que é muito importante. O professor Moura e o professor Seguinte, mesmo sem tendo o doutorado estricto sensu, o quanto que eles tentaram, principalmente, eu diria, o professor Leopoldino, né, que se destacam por dentro de suas parcas possibilidades, o quanto que eles sustentaram, e a ideia era passar para a geração seguinte esse legado que era Henrique Cancela, e com a morte do Henrique e as disposições pessoais do Cancela, fez com que esse projeto institucional demorasse. E no final das contas, aquilo que eu falei primeiro, insistindo, é o apoio institucional, né? Mas não é o apoio institucional, é um projeto, claro, do Estado brasileiro pela educação, e mais sério do que isso, é um apoio da população na escolha dos dirigentes desse Estado, que parece que dizem que a educação é fundamental, mas na hora de escolher, escolhem pessoas que ficam detratando a educação e o ensino público, e as consequências disso a gente vem sofrendo ao longo das décadas. Então, muito obrigado, Marcelo. Desculpa aí, estou apaixonado, estou achando
um grande amigo meu, é um cara marata dele, Henrique, né? E o Cancela também, né? Dois grandes professores, tanto o Henrique quanto o Cancela, cara, eu dava um curso que eu acho que me formaram a mim, formaram a Marcelo, formaram a Van, essa geração um pouquinho anterior à tua, Nilton, sabe? Henrique, o nome do Zé Guilherme, que depois foi ser físico experimental. O Zé Guilherme foi para Chicago e participou da descoberta do top 4. Ou seja, que era aluno de quem era aluno do Henrique também, que também ficou sem orientação. Não, Henrique, acho que ele chegou a defender o Zé Guilherme, que era Zé Guilherme Rocha de Lima, que o nome não aparece entre o Zé Guilherme e o Zé Guilherme. Quem sabe botar Rocha de Lima, já que os outros são nome e sobrenome, eu ia sugerir essa pequena modificação em homenagem que foi meu colega de graduação, José Guilherme Rocha de Lima, que talvez valha até uma nota de rodapé, porque o Zé Guilherme, do ponto de vista da física experimental no Pará, é o cara que foi mais longe, porque ele estava em Chicago na hora da descoberta do top quark, e no nome do artigo da descoberta do top quark está lá Zé Guilherme Rocha de Lima, paraense, formado na UFPA, justamente nessa geração, né? E físico experimental já saiu daqui, foi para o CBPF, do CBPF foi para os Estados Unidos, foi estudar em Chicago, e no detector dele encontrado o top 4, que marcou a história da ciência do mundo, esse cara formado aqui em Belém. Então a minha única sugestão era, além dessas, né, quem sabe ali do recurso, mas vocês podem ver se colocam ou não, o Zé Guilherme, porque é o grande nome experimental do Pará, né? É certamente Zé Guilherme Rocha de Lima, pelo menos em projeção internacional, porque depois foi fazer outras coisas, né? E essa distinção ao Cancela, sabe? Que dizer, olha, esse sujeito, mesmo na administração, ele de lá viabilizou geração St. Clayton e Petrus, que viabilizou geração de Newton e Remédios. Então, muito obrigado. Desculpa aí o tempo, falei pra caramba. Fica os parabéns. Não, porque é isso, sabe? É história, dentro da faculdade de física, um trabalho muito bem escrito, sabe? Eu gostei de ler. Eu acho que ter colocado isso desde Vargas para cá foi uma ideia muito legal, que eu conheço como pensa o professor Marcelo, então me surpreendeu como é que faz o Marcelo, vai pensar era Vargas, né? É isso, mas essa é a ideia, dizer, olha, a gente tem uma história, a fundação do CNPq, né, que eu acho que foi um marco na história desse país, ou seja, ter um centro de pesquisa que dura até hoje, né, e dizer, olha, isso aqui foi um marco agora pensando em nível nacional, quando o CNPq é fundado, né, e isso determinou que nós vamos parar de falar. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Não sei se o Marcelo quer falar alguns comentários ou tu próprio quer responder alguma coisa sobre isso. Na verdade, eu acho que eu só queria primeiramente agradecer. Então vai, claro. Não, só assim, contando algumas coisas que os membros da banca falaram, né? O Nilton falou, contar a história a partir dos papers, né? Essa é uma história que a gente desde o começo pensou, não vai dar para contar a partir dos papers, né? Tem uma luminescência aí, a história que a gente quer contar, ela fica ofuscada. Se você passa essa régua, né? Se você define esse patamar, essa história toda fica ofuscada. Então, desde o início eu falava para o Gustavo, a gente tem a difícil tarefa de, vamos dizer assim, contar uma história daquilo que não deu certo, daquilo que não tem os grandes troféus para exibir, olha, tá aqui. O Max Somola também não deu certo. Também não deu certo. Mas então, era um esforço de entendimento de quais eram essas dificuldades, né? E ele no início ele falava, professor, eu nem sabia
que foi a universidade quem qualificou essas pessoas. Né? Na cabeça dele, ele é de uma geração em que você abre um concurso e já chegam doutores para fazer esse concurso, para começar a sua vida acadêmica com doutorado, com pós-doutorado, já tendo publicações, eventualmente até em revistas internacionais. Isso é o que ele viu acontecer na geração dele. Eu disse, não, pois é, só que naquela geração não havia nada na nossa sociedade. Essa tendência se consolidou na minha geração. As pessoas que optavam por essa carreira, elas iam se qualificar financiadas pela instituição. Até isso para ele era novidade. E a gente vê o tempo a dificuldade que foi naquele momento. Porque, assim, agora, em relação a essa questão do cancela, eu também, já a fase... Porque, na verdade, são dois momentos, né? Quer dizer, o momento do Léo e do Moura é um, o momento do Sandoval, do Cancela, do Henrique é outro. São dois momentos. Então, acaba que se sobrepõe, mas são dois momentos na história do departamento. Então, como havia aquela ideia de que 4 laboratórios, como tudo começou daí, porque o Paulo, naquele Análise da Ciência e Tecnologia no Pará, o Paulo afirma que era para terem sido 4 laboratórios. Era para ter sido 4. Como assim? O que quer dizer essa frase, né? Era para ter sido 4 laboratórios. Por quê? Por que esses e não outros? A passada começou. E por que, se eram esses, por que não foram? Ou se foram, em que grau foram? Né? Então foi daí que começou. E de fato, vamos dizer assim, a estruturação que mais, vamos dizer assim, vingou foi a do Léo. O que, ironicamente, é o laboratório que não existe mais, é a vertente da física paraense que não existe mais. De uma física nuclear na UFPA, né? O Léo, nesse sentido, ele não deixou herdeiros, né? Mas eu, se fosse da mesma geração do Sérgio, eu tinha a percepção pessoal, né? De memória, né? Desse papel indutor do Henrique, do Cancela, né? E eu não achava de onde tirar isso para a gente poder ter algo objetivo para colocar, né? E aí eu disse, cara, a gente precisa jogar essa bola para o San Clayton, a gente precisa jogar essa bola para o Petros, porque eles com certeza dirão. Né? Então isso que eu não sei como ficou na redação final, mas aparentemente para o Sérgio não ficou devidamente enfatizado. Na minha cabeça, não, isso está presente nos depoimentos do San Clayton e do Petros. Não com essa dimensão toda que ele trouxe agora aqui no depoimento pessoal dele, mas está. Talvez, diante do depoimento pessoal dele, ver também de que forma pode tornar lá a coisa mais ajustada, né? O que não quer dizer que o meu depoimento pessoal seja, na verdade, pode ser uma visão muito particular. Não, mas se ele tivesse formalmente constado, ele poderia dizer, na percepção do professor Sérgio Viseu, lá abre aspas, né? Poderia entrar, né? Eu faço ao teu texto quando tu pega depoimentos. Tu deixa claro isso. Esse rigor, o processo da construção de um documento como esse, é muito fácil de se perder quando você está falando de história. História envolve contar a nossa história e as paixões afloram. E o teu texto, quando eu digo que foi muito bem escrito, é por isso. Tu tem rigor, isso aqui está no documento, isso aqui veio do teu depoimento, isso aqui é a concepção do Petros, isso aqui entendeu? Isso eu vou te dar um exemplo. Isso é válido, existe uma coisa que é de história oral também, né? Tem gente que... Isso é fundamental, por exemplo. Ou seja, assume-se de cara que os documentos você não tem, porque você tem coleções de impressões das pessoas que viveram aquilo. Então, é isso que eu estou coletando aqui. Isso tá Qual é a impressão que isso me causa? É uma forma porque, de por exemplo, abordar. essa questão que o Sérgio levantou do Vassalo em relação à física experimental, isso é muito uma impressão. Por exemplo, o que o Vassalo pensava, o seu experimental,
capital principal. Se você vai desbravar um local, ou você tem muita grana, ou você manda teórico. Não vai mandar experimental para local sem grana, porque o que você vai fazer é criar um monte de gente frustrada e desestimulada. O Bassal estava absolutamente correto, né, com essa visão dele. Ele estava sendo absolutamente correto. Quando ele falava isso, o Sam tem uma interpretação, na minha opinião, uma interpretação um pouco equivocada. O Sam interpretava isso, poxa, isso de estimulado. Não, cara, ele é italiano, não é que é aquele jeito do passado, mas eu vejo muito claramente isso. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar aqui, uma observação de sugestão. Talvez o fato de que a linha do Cancela tenha vingado e ser o que seja hoje, e a do Léo não, está no fato de que o Cancela vislumbrou a necessidade da continuidade. Então, assim, sem o Sanclay e o Petros, não teria ótica e espectroscopia no Pará. Entendeu? E sem Cancela. Agora, sem Cancela, não tem. Então, assim, o Sanclay e o Petros, eles são um elo de ligação entre o Cancela, que eu não conheço pessoalmente, e a minha geração. Né? E eles roleram uma cultura muito grande, porque foram anos 90, meus amigos. Né? É justamente isso. Então, que o Cancela estava na corretoria de pesquisa. Exatamente. Então, eles conseguiram ali dar continuidade ao processo, de novo, dentro de um processo humano, dentro de um processo de erros e acertos de todas as partes, mas eles conseguiram isso. Né? E a geração deles chegou no Remédios, que chegou no Valdeci, que chegou em mim, que chegou no Valdomiro, e aí a coisa está andando. Aí agora a coisa está virtuosamente andando de uma maneira que a gente espera, mas sem essa capacidade do Cancela de eu vou induzir pessoas, eu vou passar o bastão. Cara, mas foi genial. E o André Oliveira, que também era da nossa época, e também está citado aqui, que era aluno do Cancela, foi trabalhar com ótica quântica, fez o mestrado e doutorado dele fora, em Santa Catarina, e é professor em Florianópolis, de pesquisador em ótica quântica em Florianópolis, e foi reitor de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, também formado aqui em Belém, e também pesquisador de ótica quântica, só que agora já fora de Belém. Que foi esse cara que diz, não, independente disso, eu vou querer continuar fazendo ótica quântica. O Henrique e o André também aparece o nome dele aqui, ou seja, foi alguém que dessa época continuou na física experimental e na ótica quântica, né? Ou seja, que foi fruto também de Cancela. Isso mais eu ia falar mais uma coisa. Eu atrapalhei, né? Você não foi mal. Eu me empolguei. Tudo bem. Era só para pontuar algumas coisas que vocês levantaram, Jofi, que são coisas que a gente também, né, esbarrou e teve que, diante da falta também de algo que pudesse ser uma prova ou uma confirmação objetiva de algo que você até pode imaginar, pode até suspeitar, mas não tinha o elemento concreto, aí a gente teve que fazer escolhas, né? E, tipo, então vamos dizer só isso e lavar as mãos, né? E aí, enfim, alguns dos pontos que vocês tocaram aqui, no fundo, são questões dessa natureza, né? Que a gente também tem dificuldade em contar. E sobre o Gustavo não falou aqui, mas está escrito no trabalho, eu acho. O Núcleo de Ciências Geofisiológicas foi a primeira pós-graduação da FIA. O primeiro programa de pós-graduação da FIA. Então, de fato, pelo menos internamente, era para lá que o dinheiro ia, né? Mas, aí vem a coisa, é uma queixa recorrente do pessoal daquela época, né? O Santley falou isso, o Pérez falou isso.
que era uma queixa recorrente dos seus professores, porque geociência leva tudo, porque o Bassalo não briga pela gente, tal, lá nas altas esferas e tal. É um tipo de queixa, vamos dizer assim, dita de forma casual, ou talvez leviana, então não vale a pena trazer isso para a letra escrita, a menos que a gente encontrasse algo concreto. Aí o que acontece? A Rita, que foi quem ajudou ele lá com os arquivos, ela foi transferida do arquivo central para o arquivo das geociências, para botar ordem naquilo lá, que está tudo lá largado. Ela vai produzir os catálogos da documentação toda da história da geociência. Como ela fez esse onde ele achou as coisas que ele achou. Ele disse, olha só, se a Rita vai botar ordem naquilo lá, de repente, coisas que a gente poderia ter interesse aí de investigar essa correlação aí da física com a geofísica, poderia aparecer lá nos documentos. Lá. É por isso eu disse, deixa para o final isso, só jogando assim uma deixa para um eventual desdobramento do trabalho. A bola pro alto, que vai sacar. Deixa que alguém corta depois. Só os pensamentos dos familiares, na academia a gente discute assim, viu? Mas muito bonita. A ideia é essa, é a gente criticar e abrir o debate.